Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Que bom podermos estar aqui, nos reunir diante da Palavra de Deus que tem muito a nos ensinar. Tempo quaresmal, e é tempo da gente se perguntar, estou vivendo a minha quaresma verdadeiramente? Ou ali estou vivendo de maneira muito relaxada? A quaresma me pede a vivência de três ferramentas, três armas espirituais: jejum, caridade e oração. Como está o nosso jejum, como está a nossa caridade e como está a nossa oração. Então fica aí a nossa pergunta para você, para que você possa assim, no dia de hoje, poder pensar como que está sendo vivido isso. E aí nós vamos para o Evangelho de hoje. Hoje, dia 22 de março, terça-feira, O Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar o patrão, mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos diante de uma palavra bem forte para nós, a palavra que vem falar sobre o perdão, Lembrando que o perdão ele entra também nessa pedrinha, nessa arma espiritual que é a caridade, Quando nós estamos perdoando, nós estamos tendo um ato de caridade com o nosso irmão, de poder ali tirar a culpa dele, poder ali ajudá-lo a ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Então é um ato de caridade, sim. E aí hoje a palavra fala do perdão e da compaixão. Perguntam para Jesus: quantas vezes devo perdoar até o meu irmão se ele pecar? Até 7 vezes? E aí a gente vai pensar: nossa, a pessoa que perguntou estava até boazinha, Até 7 vezes. E pensando que para muitos talvez não consegue perdoar nem a primeira, quanto mais a segunda, e quanto mais 7 vezes. E aí Jesus, ele pega e fala: não, é até 70 vezes 7. E não adianta fazer a conta na calculadora ou na cabeça, porque na verdade esse número, ele vem dizer para nós que devemos perdoar sempre. Sempre que o nosso irmão se apresentar arrependido. Não tem como eu perdoar se meu irmão também não está arrependido. Se ele fez algo e não se arrependeu, não tem como que eu estou perdoando. Mas, ao mesmo tempo, entra uma capacidade de não deixar que aquilo que o irmão fez conosco
se torne uma mágoa, um ressentimento, um ódio. Porque isso não faz mal para o outro, faz mal para você. Então a palavra está dizendo até 7 vezes, Jesus fala, não, 70 vezes 7. E ele apresenta uma realidade que é a nossa realidade com Deus e a nossa realidade com o próximo. Uma realidade onde somos grandes devedores a este Deus, devemos uma enorme quantia e mesmo assim Ele nos perdoa, Ele perdoa a dívida. Ele não fala, ó, então tá, daqui a pouco eu te cobro. Por isso que a absolvição dos pecados, aquilo que você fez, que você se arrependeu e você pediu perdão, está apagado. Não tem mais que pedir perdão, não tem mais que se confessar. Né? Você não está parcelando uma dívida. A dívida está paga. E por que eu bato nessa tecla? Porque tem muita gente que vai no confessionário e está ali sempre confessando a mesma coisa. E eu sempre falo, o problema não é mais com Deus, é com você. Porque Deus te perdoou. Mas você não se perdoou. Então agora está faltando você se perdoar. Você se enxergar como humana. Porque tem pessoas que elas são tão rígidas que não conseguem perdoar os erros. Mas padre, eu não acredito que quando eu tinha lá 16, 18 anos eu fiz tal coisa e a pessoa está lá com 50. Eu falo, meu irmão, a cabeça lá dos 18 não é a cabeça do hoje, dos 50. Então eu não tenho como julgar o passado com a mente que eu tenho do presente. Havia uma imaturidade, havia uma ausência de conhecimento das coisas de Deus. Ah, mas Deus, nossa, como... Deus perdoa, mas você precisa se perdoar. Agora é você, não é mais Deus. Né? E eu falo isso com muita clareza porque é uma das coisas que acontecem muito. Então ali o patrão, ele perdoou tudo. Deixou tudo. Não tem que pagar um centavo. E aí então o que acontece? Uma pessoa que devia apenas 100 moedas, ou seja, a grande quantia não é falado, né? E a outra fala, né, uma enorme fortuna, e a outra fala a quantidade, mas 100 moedas, ou seja, é uma coisa contável, né? É algo ali que a pessoa fez. Ah, e ali ele manda prender, ele sufoca a pessoa, ele não consegue agir com a mesma caridade, com a mesma compaixão. Né? E aí eles depois contam para o patrão manda prendê-lo, manda torturá-lo e aí ele vai ter que pagar de novo a dívida. Ou seja, estava perdoado, agora não está mais, agora você tem dívida. Né? Nós rezamos o Pai Nosso como? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Agora, você não... E até tem a música, né? E na música foi escrita errado, né? Que a gente fala de um modo maior, né? Na música, eu não estou lembrando do refrão, né? De um modo maior com o que perdoamos. Não! Não é de um modo maior. Na oração do Pai Nosso está falando, é assim. É assim como Deus perdoa, eu também preciso perdoar. Senão eu não posso nem rezar o Pai Nosso. E se eu não perdoar, né, de coração, o meu irmão, eu também não serei perdoado. A compaixão é um dom a se conquistar. Faz parte desta caridade. Isso você só vai conseguir quando você olhar para o teu irmão e entender que ele vai errar sim com você. Né? Mas quando ele se arrepende, perdoa. Tá bom, meu irmão. Talvez você não vai conseguir reatar o vínculo como era antes. Mas só o fato de você não desejar o mal, não ficar ali sofrendo, ressentido, magoado, né? Ali você se libertou de algo muito ruim para você também. Né? Quando você consegue rezar por eles, Deus, cuida do teu filho, né? Ele é meu irmão, né? Mas cuida para que ele não volte a fazer o mal. Eu peço por ele, eu não quero o mal dele, né? Eu quero que ele possa
encontrar um bom caminho. Me magoou, me chateou, não desejo mal para ele não, né? Então, aí já aconteceu o perdão, né? Então, que nós possamos aprender a perdoar, a colocar o perdão em prática na nossa vida. E assim nós vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.